strong. Olá, bem-vindos ao meu escritório, bem-vindos para mais uma reflexão. Esta reflexão que é o primeiro vídeo da segunda série, chamadas Segundas com Reflexão. O objetivo aqui, quer no Facebook, quer no YouTube, é partilhar algumas ideias e fazermos algumas reflexões sobre assuntos que possam ser importantes para todos nós. Quero começar desde já por agradecer a vossa visualização deste vídeo e também pedir para que coloquem um gosto, partilhem nas redes sociais, inclusive se não forem inscritos ainda no canal, no YouTube, que vão até lá, o endereço estará aqui no primeiro comentário, que vão até lá e que se inscrevam, pois é a maneira de divulgarmos e de fazer sentido estes vídeos. Quero desde já agradecer também a algumas pessoas, a alguns amigos, obviamente, que me têm incentivado a retomar estes vídeos e a partilharmos aqui na internet algumas questões. Quero dizer também que estamos abertos a que nos enviem sugestões de temas ou que nos coloquem questões que pontualmente iremos selecionar algumas para responder. O assunto que eu gostaria de abordar hoje, como está no título, é um assunto simples e não é da minha autoria. Chama-se o triplo A. Já ouvi várias vezes, várias reflexões, vários momentos em que algumas pessoas referem-se a esta regra do triplo A. E o triplo A é uma coisa relativamente simples. É nós termos três palavras que começam as três por A e que no seu conjunto fazem sentido. As palavras são aprender, aplicar e anunciar. Ou se quisermos, divulgar, mas divulgar não é com A, por isso colocamos aqui a palavra anunciar. Este é o triplo A. Mas porquê é que falamos do triplo A e porquê é que o triplo A é importante? Porque ele mostra-nos uma sequência de procedimento que nos levam a um objetivo muito importante. Se não, vejamos. Em primeiro lugar, o A de aprender. Desde há muito tempo que ouço dizer, os meus avós diziam já, que nós devemos aprender até morrer, ou então temos o provérbio que diz que todos os dias aprendemos alguma coisa nova. A verdade é que mesmo sem fazermos um grande esforço para isso, se não todos os dias, quase todos os dias, nós aprendemos alguma coisa nova. Ou porque algum amigo, algum colega, algum familiar nos ensina ou partilha connosco, ou nesta era da comunicação, nós vemos num vídeo, na televisão, na internet, que nos ensina algo. Mas nós precisamos ser mais ambiciosos do que isto na aprendizagem. Isto é, nós precisamos buscar aprender constantemente. E aprender constantemente são fundamentalmente duas coisas. Em primeiro lugar, ter a preocupação de estar sempre atualizado sobre as últimas notícias, sobre as últimas tendências, pois quem não está informado está automaticamente excluído. Muitas vezes eu pergunto-me porque é que muitas pessoas vivem permanentemente voltadas para o ecrã, vivem permanentemente a ver reels, a ver vídeos, a ver postagens na internet e não comunicam com as pessoas que estão à volta, porque essas pessoas não estão informadas, não têm informação. Elas não conseguem manter uma boa conversação. Lembro-me que quando era mais novo, há muitos anos atrás, nós brincarmos
e dizermos que à segunda-feira toda a gente falava de futebol, porque ao domingo toda a gente tinha visto futebol, ou nos estádios, ou nas televisões, ou ouvido na rádio, que era muito comum na altura. E, portanto, à segunda-feira toda a gente falava de futebol, porque toda a gente tinha informação e, mais importante do que isso, toda a gente tinha a última informação. Um tempo depois, começou a ser normal em determinadas ocasiões, nomeadamente aquelas que estamos a viver agora em Portugal, de eleições, a toda a gente falava de política, porque a política estava constantemente a ser anunciada na rádio, na televisão, etc. Ou seja, as pessoas tinham a última informação. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas têm algum conhecimento, vão ao longo da vida, curiosamente, e isto é muito negativo, perdendo os conhecimentos que tinham, em vez de ganharem novos conhecimentos e novas competências, e não aprendem. E não aprendem porquê? Fundamentalmente porque não leem. Fundamentalmente porque quando leem, muitas vezes leem informações que estão erradas, são fake news, e não têm a preocupação de ir atrás da confirmação dessa notícia. E aqui nós temos a segunda coisa importante, isto é, nós precisamos aprender, e aprendemos com os outros, aprendemos com a leitura, aprendemos com aquilo que vemos na televisão, ouvimos na rádio, vemos na internet, mas é importante depois irmos à procura de esclarecer aquilo que vimos. Uma palavra que ouvimos, um conceito que ouvimos, uma ideia que ouvimos, temos que ir à procura de clarificar aquilo. Era muito comum há anos atrás, aliás, éramos incentivados enquanto estudávamos a anotarmos as nossas dúvidas para depois irmos aos dicionários, irmos às enciclopédias e podermos esclarecer aquilo. Ora, hoje em dia nada disto acontece. E porque nada disto acontece, embora esteja muito facilitado, não acontece, então não há aprendizagem. E sem que a pessoa aprenda, a pessoa não evolui. Aliás, gostaria de dizer que há técnicas para a aprendizagem e essas técnicas devem ser levadas a sério. Em primeiro lugar, eu sugeria a leitura. Mesmo que você esteja a usar um e-book, mesmo que você esteja a usar um iPad, mesmo que você esteja direto na internet através de um computador, você deve treinar a leitura. Deixe as imagens de lado e concentre-se no texto. E mesmo concentrando-se no texto, se tiver hipótese de o fazer, faça a leitura em voz alta. É fundamental para poder fixar, para poder aprender. E quando você aprende, também deve ter o cuidado de refletir sobre aquilo que aprendeu. Nós não somos sacos de supermercado que se colocam lá dentro as compras e depois se tiram. Não, nós somos seres com inteligência e precisamos desenvolver a nossa inteligência, precisamos ter espírito crítico, precisamos saber, ou melhor, ter ideias próprias, precisamos saber que leitura fazemos, chama-se literacia, que leitura fazemos das coisas que lemos. Então, o primeiro A, aprender, é fundamental. O segundo A é aplicar. Se não aplicarmos o que aprendemos, ou pior do que isso, se não soubermos como aplicar aquilo que aprendemos, o que sabemos de pouco nos serve. Às vezes não gosto de algumas pessoas que são demasiadamente teóricas e quando nós vamos ver o resultado das suas vidas é um resultado pouco interessante. Porquê? Porque elas até têm conhecimento, até têm informação, até sabem como fazer, mas não fazem. Se não aplicamos, se não sabemos aplicar o que aprendemos, então de pouco, para não dizer de nada serve o que sabemos. Porque é pelo aplicar do que aprendemos, é pelo aplicar o que sabemos que nós próprios crescemos. Porque nessa aplicação necessariamente vamos ter que ir atrás de mais informação,
necessariamente vamos ter necessidade de aprender mais, necessariamente vamos partilhar mais essa informação com outros, necessariamente vamos correr atrás de mais conhecimento e mais conhecimento vai vir ter connosco. E é dessa maneira que nós crescemos pessoalmente, é dessa maneira que nós influenciamos positivamente e ajudamos as nossas famílias, é dessa maneira que nos tornamos profissionais competentes e com futuro, e é dessa maneira que podemos vir a ser referências para as pessoas que nos rodeiam. Então, aprender, mas sobretudo ter o cuidado, a preocupação, o desafio, o desejo de aplicarmos aquilo que aprendemos. E depois, quando nós sabemos, quando nós aplicamos, nós devemos também partilhar com os outros, ou seja, devemos anunciar o que aprendemos, porque é dessa forma que com aquilo que nós sabemos, nós beneficiamos e ajudamos as outras pessoas. Essa é a tarefa do professor, fundamentalmente. O professor recebe informação, recebe formação, desenvolve cultura e partilha essa cultura com os seus alunos, com aqueles que aprendem com eles. Quando nós não sabemos anunciar e não temos a vontade de anunciar o que aprendemos, eu costumo dizer que nós somos como uma central elétrica. Uma central produz energia elétrica. Seja qual for o tipo de central elétrica, ela produz energia elétrica. Mas se essa energia elétrica não estiver ligada a fontes consumidoras, a iluminação da nossa casa, as nossas tomadas, o carregamento do nosso carro, enfim, seja do que for, se essa energia não estiver a passar, não estiver a influenciar, não estiver a ser utilizada pelos consumidores, a energia elétrica não serve de nada e é um desperdício, inclusive, a sua produção. Então, se a nossa cultura, se o nosso conhecimento, seja ele técnico, seja teórico, não for praticado e não for passado aos outros, nós estamos a nos tornar em centrais elétricas estéreis que consumimos energia, que temos custos, mas esses custos não resultam em proveito nem para nós, nem para a sociedade na qual nos encontramos. Então, para concluir e fechando o programa desta semana, relembrar, vamos fazer da nossa vida o desafio do triplo A. Em primeiro lugar, aprender. Aprender muito, aprender sempre. Em segundo lugar, aplicar. Aplicar sempre o que aprendemos, nem que seja para solidificar o nosso conhecimento. E em terceiro e último lugar, anunciarmos, divulgarmos, levarmos até aos outros o conhecimento que temos. Este é o desafio, espero que o aceitem. Da minha parte foi um prazer estar convosco durante estes minutos e lembro que na próxima segunda-feira, querendo Deus, estaremos de volta com outro vídeo e com outro tema. A todos, uma excelente semana. Be strong. Be strong.